Eu sou Zeca Sampaio, sou diretor de teatro, escrevi peças de teatro, escrevi livros para criança, eh, sou músico e sou professor de educação em arte. Né? Minha formação, eu tenho mestrado em teatro e doutorado em educação. Esse livro tem muito a ver com essa ideia da nossa identidade mesmo, essa busca de uma identidade que vem sendo apagada ou invisibilizada, né? Essa herança indígena que a gente tem. Desde criança, eu frequentei o litoral norte de São Paulo e, a partir da adolescência, comecei a acampar por lá, no meio do mato, e viver aquela vida ali. E eu tenho uma relação histórica, porque meu avô é da Ilhabela, embora eu não conhecesse meu avô, e essa história da Ilhabela do meu avô não tivesse vindo na família, né? Eu sempre tinha essa consciência de que a gente era de lá, e cada vez que eu ia conhecendo mais esse litoral e vendo os caiçaras, eu via, mas são indígenas, né? A pesca deles é indígena, as palavras, os nomes dos lugares são indígenas. Essa herança está aí, mas a gente não conhece, não sabe, nunca viu, né? E, inclusive, São Paulo tem uma identidade tão forte que até a metade do século XVIII os paulistas falavam tupi, né? O tupi era a língua mais falada em São Paulo, depois o espanhol e em terceiro o português, né? Aí Portugal proibiu as outras línguas para poder São Paulo passar a falar português, né? Então nós temos uma herança muito forte que foi sendo apagada, a gente desconhece essa herança, né? Aí, numa certa altura, eu e meu irmão, que já faleceu e que foi com quem eu comecei toda essa história, a gente encontrou um livro que falava sobre a Guerra dos Tamoios, sobre a Confederação dos Tamoios, essa revolta dos Tamoios, e a gente ficou enlouquecido por essa história. E durante anos a gente leu, releu, escreveu o roteiro para peça de teatro, para filme. Acho até que ele teria escrito o romance antes de mim, mas ele faleceu, e a história continuou comigo. E eu chegou num ponto que eu disse, eu preciso escrever. Eu já tinha escrito livro infantil, peça de teatro, mas eu não tinha muita segurança se eu seria capaz de desenvolver para um romance. Ainda mais porque eu tentei uma linguagem que mistura a poesia com a prosa. Foi bastante trabalhoso para escrever, mas muito prazeroso também. Porque o livro tem isso. De um lado, ela conta essa história da primeira grande guerra de resistência dos povos originários contra a invasão e a colonização portuguesa. A gente tem uma ideia de que os portugueses eram muito mais fortes, vieram, tomaram conta de tudo, os índios, os indígenas, os índios, como se dizia, deixaram entrar, e, na verdade, isso não aconteceu, né? Os tupinambás que viviam no litoral norte de São Paulo se reuniram com outras tribos de quem eles originalmente eram inimigos, formaram uma confederação e venceram os portugueses. Eles cercaram a cidade de São Paulo, destruíram as forças de resistência dos portugueses e só não expulsaram os portugueses daqui porque eles foram enganados, eles foram levados a um tratado de paz, né, pelos jesuítas, quando os tamoios se desmobilizaram, os portugueses voltaram com mais exércitos e destruíram as aldeias dos líderes todos e praticamente exterminaram, né? Principalmente os tupinambás, que eram os líderes do movimento. Tamoios, na verdade, não é um grupo indígena. Tamoios são os mais antigos da terra, né? Tamoios é o mais antigo, é a maneira que se chama o avô, né? Então, eles se intitulavam Tamoios porque eles eram os mais antigos na Terra. Então, o livro conta essa história que não pode ser apagada, e, ao mesmo tempo, ele é a minha busca, né? E é uma busca por essa identidade, ou seja, durante o livro há esse personagem que vai buscando sua identidade em relação a essa história, que é a minha experiência com essa vivência de anos e anos e anos com essa história, como uma tentativa mesmo de buscar recuperar essa identidade, essa ancestralidade que a gente desconhece na maior parte, né? E aí eu tenho tido a satisfação de ver que as pessoas que estão lendo estão gostando bastante, então a gente fica contente de ver que conseguiu colocar alguma coisa que interessa para, né, para ser lida também.